Convido os irmãos a que abram as suas Bíblias no texto que vamos meditar nessa noite, que se encontra na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, e vamos proceder à leitura a partir do versículo 12 até o final deste capítulo. Sim, nos diz o Senhor através da sua palavra. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós somos batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? Mas Deus expôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários, e os que nos parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros, de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele, e se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Ora, vós sois corpo de Cristo, individualmente membros desse corpo. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Porventura são todos apóstolos, ou todos profetas? São todos mestres, ou operadores de milagres? Têm todos os dons de curar? Falam todos em outras línguas? Interpretam-nas todos? Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Mantenha esse texto aberto, que vamos voltar os nossos olhos para a meditação nessa passagem essa noite. Sua entrega
Já há 2 domingos consecutivos estamos pensando na igreja. E ao fazer, durante esses 2 últimos domingos, vimos as figuras usadas por Paulo escrevendo a Timóteo. E ali Paulo mostra que a igreja, no texto da semana passada, ela é comparada a uma família. Também vimos que a igreja é comparada ao ajuntamento do povo de Deus. E como tal, ela é coluna e baluarte da verdade. Vamos continuar pensando sobre a igreja, tendo em vista que esse é um mês que estamos lembrando do aniversário da nossa denominação, a Igreja Presbiteriana Conservadora do Brasil, que completou seus 11 anos de existência, e ao mesmo tempo a igreja local com 52, seus 80 anos de existência. Misturei com o dia 11. O dia 11 completou 80 anos. E a nossa amada igreja local, 52. Essa é a razão porque estamos numa série de mensagens falando sobre a igreja dentro da perspectiva e das figuras da palavra do Senhor. E o texto que temos diante de nós há uma nova figura, e mais uma vez, eu diria, uma das mais prediletas do apóstolo Paulo, quando aqui a igreja é comparada a um corpo, o corpo de Cristo. Sabemos claramente que um dos problemas sérios que a igreja de Corinto enfrentava era exatamente a desunião. Paulo não hesita em abordar o problema das facções, e ele começa exatamente a partir ali do primeiro capítulo, no versículo 10 em diante, dessa mesma carta. Mas essas divisões estavam certamente relacionadas à lealdade a certos líderes. Uns diziam: eu sou de Paulo, de Cefas, e aí temos ali o capítulo 1, versículo 12. Mas também estavam ligados ao que poderíamos chamar de pontos fortes e fracos, porque alguns líderes tinham uma boa oratória, e assim Paulo aborda o assunto, ainda no capítulo 1, dizendo que ele foi falar a eles não com linguagem de ostentação, embora pudesse fazê-lo, mas foi com temor e tremor falar da vergonha da cruz. As divisões eram tão intensas que resultavam em ações movidas perante tribunais civis. Isso está lá em 1 Coríntios 6, versículo 1. Então percebe que este é um grande problema que Paulo trabalha na igreja de Corinto, na sua primeira carta. Então Paulo, naturalmente nessa sua carta, quer que os crentes em Corinto parem de pensar e de agir de forma individual ou individualista, de forma rude, e comecem a agir com um senso de identidade e responsabilidade corporativa. Precisavam de ter uma visão mais corporativa, posto que foi para isso que Deus os havia chamado. E assim, quando olhamos para a carta de Paulo, ele, no texto que temos nesta noite, tanto ele usa agora uma outra figura, e a imagem aqui é de uma igreja. Então, para atender esse propósito que está lá no início, ele agora vai trazer uma nova imagem. E nesse particular do texto, a divisão deles era por causa do exercício dos dons espirituais. Tema bastante trabalhado na nossa igreja, em estudos da escola dominical por mais de 1 ano. Então Paulo desdobra, depois de falar dos dons espirituais, os versos 1 até o verso número 11, e depois ele vai ilustrar que na verdade os dons, Deus dispôs ele como os membros estão dispostos num corpo, ou seja, para uma mútua cooperação. E é a partir daí então que Paulo vai usar a figura em sua carta, usando a imagem da igreja como o corpo de Cristo. E Paulo faz isso exatamente para ressaltar a unidade que os crentes deveriam ter. Paulo faz isso para mostrar que como era má e contraproducente as divisões da igreja de Corinto, mesmo no exercício dos dons espirituais. Má e contraproducente a maneira como estava se dividindo para saber quem era o melhor, ou qual era o melhor dom. Então esse é o contexto da passagem desta noite. Sabemos também que Paulo, em suas cartas, compara a igreja, como já vimos, a uma família, compara a um ajuntamento solene, compara a um exército, compara a noiva de Cristo. Porém, eu diria que a figura predileta de Paulo é exatamente a que temos para desenvolver e pensar nessa noite. E no texto em consideração, Paulo vai falar da igreja como sendo o corpo de Jesus Cristo. Aliás, essa é a afirmação que ele faz exatamente no contexto dessa carta, falando lá no verso de número 27 do texto lido: ora, vós sois corpo de Cristo,
e individualmente membros desse corpo. Mas a pergunta é, por que Paulo tem essa predileção para usar esta imagem de corpo de Cristo? Porque ela é uma das mais completas para descrever a igreja. Essa é a razão por que ele usa a figura da igreja como o corpo de Cristo. E Paulo, então, no texto que temos nessa noite, ele destaca aqui 3 grandes verdades sobre a imagem da igreja sendo um corpo de Cristo. Então ele parte da figura do corpo humano para fazer uma aplicação à vida da igreja, à vida da igreja de Corinto. E o nosso tema essa noite é exatamente igreja, corpo de Cristo. Vamos orar. Senhor, mais uma vez suplicamos a tua direção, a tua iluminação do teu Espírito para fazer-nos convergir não só os nossos olhos físicos, mas espirituais, não só os nossos ouvidos físicos, mas também espirituais, convergir todo o nosso ser para ouvir atentamente o que tens a nos ensinar nesta noite, ao mesmo tempo em que através desse ato estaremos glorificando ao Senhor, reconhecendo que o Senhor sempre tem algo a nos ensinar e sempre temos algo a aprender e pecados também a confessar. Ajude-nos, ó Pai, nessa tarefa tão importante nesta hora, que é a edificação do corpo de Jesus Cristo, a tua igreja. E em nome dele que oramos. Amém. 3 são as verdades que Paulo destaca quando utiliza a figura da igreja como corpo de Cristo. E a primeira delas está logo nos primeiros 2 versos que li aos irmãos. Volto a lê-los. Paulo diz: porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros sendo muitos, constitui um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós somos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Primeira verdade que Paulo destaca aqui para nós é que a igreja deve viver em unidade, assim como há um só corpo, diz o apóstolo Paulo, e ele vai desenvolver essa ideia. Então temos aqui diante de nós que a igreja, sendo o corpo de Cristo, a primeira característica dela é que ela se caracteriza, ela se expressa por uma unidade, como é a unidade do corpo humano. E Paulo começa dizendo, porque há um só corpo. A sua principal característica, então, quando Paulo aborda isso aqui, é a unidade do corpo, assim como deve ter a unidade da igreja. Todos que creem estão em Cristo, e todos que estão em Cristo são um, no dizer do apóstolo Paulo, fazem parte do mesmo corpo, fazem parte da mesma família, do mesmo rebanho. Exatamente quando cremos em Cristo, então somos batizados pelo Espírito nesse corpo. A partir daí passamos então a fazer parte da família de Deus, tornamos-nos, no dizer das Escrituras, membros do corpo vivo de Cristo, tornamos-nos membros dos filhos de Deus, tornamos-nos ovelhas do seu pastoreio, somos, por assim dizer, introduzidos numa relação mística, onde fazemos parte uns dos outros, cooperamos, contribuímos uns com os outros, de maneira como o organismo um todo, que é o corpo, se beneficia dos vários membros que estão contribuindo rigorosamente para o bem-estar comum deste corpo. Por isso então que Paulo diz que nós confessamos o mesmo Senhor, por isso que Paulo diz que dependemos do mesmo Deus, ministramos no mesmo corpo, experimentamos o mesmo batismo, a mesma fé, o mesmo Senhor, um só Deus, um só Senhor, um só batismo. Que lamentavelmente, de forma equivocada, alguém diz, então só tem esse batismo, não pode ter outro. Não é isso que Paulo está dizendo. Ou seja, ele está dizendo, nós somos imergidos numa única unidade que chama corpo glorioso de Cristo, que é a igreja, cujo cabeça é o Senhor dela. 2 fatores é que mantém essa unidade do corpo, já que ele é uno. Primeiro é o sangue. Assim como o sangue que corre em nossas veias, pode ser difícil estabelecer uma unidade, por exemplo, entre os meus pés, as minhas mãos e os meus rins, se não for por meio do sangue. Contudo, o mesmo sangue que alimenta esses membros e todos os outros membros, como aqui citado, o sangue também fornece vida a todos os membros do corpo. Ele, por assim dizer, alimenta e interliga de forma vital todos os membros do corpo. Então, naturalmente, os membros precisam, por eles, passar, como nas veias, o sangue.
E esse é um fator importante. Então o sangue fornece vida aos membros, impedindo de que algum deles porventura não tenha o sangue. Se eventualmente o sangue parar e não irrigar mais a minha mão, se eu não tomar providência imediata, eu perderei a minha mão. Ela morrerá e logo mais ela será decepada do meu corpo, porque o sangue é que faz essa unidade. Ou seja, o que é que me enxerta e me insere no corpo de Cristo? Não é outra coisa senão o sangue. Sim, é exatamente isso. O que me torna um membro do seu corpo é o sangue do Cordeiro. Assim como o sangue é o elemento que unifica o corpo, o sangue de Cristo é aquilo que nos torna um, nos faz únicos, como igreja do Senhor, como corpo de Cristo. Em outras palavras, irmãos, a primeira ideia aqui é que ninguém pode fazer parte da igreja a não ser por meio da expiação da obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Ninguém entra na igreja sem primeiro ter se apropriado, por assim dizer, dos benefícios que emanam da cruz de Cristo. Precioso e poderoso sangue, Ele é que nos une. Mas há um segundo aspecto que nos torna o corpo comum, e Paulo coloca ele aqui, o Espírito. É exatamente o sangue que promove essa interligação, alimenta, irriga todos os meus órgãos. Assim o sangue de Cristo corre na igreja dele e nos interliga uns aos outros. A segunda razão para isso, para manter essa unidade, é o Espírito. Além do sangue, o que mantém o corpo uno é o Espírito. Nunca certamente você descobrirá o Espírito ou a sua alma nos seus órgãos. Onde é que está o meu espírito? Ou, como alguns usam a expressão, alma. Será que eles estão em alguns dos meus órgãos? Será que eles estão, quem sabe, nos meus membros, nas minhas glândulas? Em certo sentido, o Espírito está em todos os membros do corpo. E em relação à igreja, olha o que o apóstolo Paulo diz sobre o Espírito no versículo 13. Então ele diz: pois em um só Espírito todos nós somos batizados em um corpo. Então Paulo está dizendo que o que torna isso, o que faz esse sangue correr por todas as nossas veias, ou por todos os membros da igreja, é exatamente o Espírito Santo que bombeia, por assim dizer, esse sangue. Como o próprio apóstolo Paulo diz, o Espírito Santo foi quem enxertou você nesse corpo. Você foi batizado e introduzido no corpo pelo Espírito Santo. Quem colocou você no corpo foi o Espírito Santo. Foi Ele quem regenerou você, foi Ele que mudou a sua vida, foi Ele que transformou o seu coração, converteu você a Deus. Um membro do corpo pode ser mais cheio do Espírito Santo do que outro, mas nenhum membro estará sem o Espírito Santo, porque do contrário, ele não poderá fazer parte da igreja de Jesus, porque diz o apóstolo Paulo: pois em um só Espírito todos nós somos batizados em um só corpo. Que coisa extraordinária essa primeira imagem de Paulo. Então, ser batizado pelo Espírito Santo significa pertencer a uma nova família, significa ser introduzido numa relação de interligação em um único corpo, cujo cabeça é Jesus Cristo. Ser cheio do Espírito Santo significa que o nosso corpo pertence a Jesus Cristo. Obviamente, essa unidade que Paulo fala aqui não é uma unidade denominacional, irmãos. Não é uma unidade externa, mas é uma unidade mística, é uma unidade espiritual. É por isso que falamos da igreja de várias formas. Falamos da igreja militante, a igreja da batalha, a igreja como eu e você estamos vivendo e participando dela. Falamos também da igreja triunfante, da qual o nosso irmão Magno foi chamado para a igreja triunfante, está na glória. Então são as várias maneiras como nós estudamos sobre a igreja. Então, quando nós falamos aqui que agora você faz parte de um único corpo, Paulo não está falando de uma denominação propriamente dito, porque ele não trata aqui de uma unidade externa, mas interna. É por isso que o ecumenismo é um grande equívoco. Por que digo isso? Qual é a grande bandeira do ecumenismo? O que o ecumenismo mais prega? É de que nós temos que acabar com as diferenças. A visão ecumênica: devemos todos ficar debaixo do mesmo guarda-chuva, defendem os ecumênicos. Não importa, dizem eles, a sua crença, não importa a sua teologia, não importa em que tipo de Deus você crê. A mentalidade é: vamos viver juntos para um bem comum. Vamos unir espíritas, católicos, umbandistas, muçulmanos, protestantes. Isso é a visão ecumênica. Vamos ficar juntos, vamos adorar no mesmo altar.
Mas olhando para as Escrituras, não é esse o ensino das Escrituras. Não existe unidade fora da verdade. Não existe unidade fora do sangue de Cristo. Não há como ser inserido na igreja visível do Senhor se não for por meio do Espírito Santo. Não há unidade fora do Espírito Santo. E é isso que Paulo está dizendo aqui. É impossível ser um com alguém que ainda não nasceu de novo. É impossível ser um com alguém que não foi introduzido nesse corpo místico de Cristo, místico, que é a igreja. Essa unidade são para salvos. E salvos de diversas denominações cristãs. É uma unidade entre salvos em Jesus Cristo. Então é que torna-nos diferente dos incrédulos. Não importa a bandeira denominacional, a unidade da igreja é espiritual, que Paulo está dizendo. Essa é a unidade do corpo. Você é um com qualquer irmão de uma outra denominação, em qualquer outro lugar do mundo, que passou pela mesma experiência do batismo com o Espírito Santo. Somos um. Não temos bandeira denominacional nesse sentido. Essa unidade não é criada na terra, mas ela é originada no próprio céu. Essa unidade não é por vontade humana, mas ela vem da vontade de Deus, porque o apóstolo Paulo diz que, pois em um só Espírito todos nós fomos batizados e introduzidos no corpo de Jesus Cristo. Então, nesse sentido, é a obra do Espírito Santo. Todos, então, aqueles que creem em Jesus Cristo, de todos os lugares, de todos os tempos, são um. Nós estamos falando aqui da igreja que está situada na avenida Torres Tibagi, como a nossa igreja. Estamos falando aqui de todos os crentes em todos os lugares do universo que nesta hora glorificam. Você e eu fazemos parte desse grande e glorioso corpo de Cristo. Você já pensou nisso? Todos fazem parte da mesma igreja. Todos nós temos o mesmo pastor. Estamos ligados no mesmo rebanho. Todos nós somos ovelhas de Cristo. Todos nós somos ovelhas do Cordeiro. Essa é a primeira verdade e a primeira implicação da figura que Paulo usa. Mas prossigamos numa segunda verdade também colocada por Paulo, e aqui ele vai falar disso a partir do verso 14 até o verso de número 20. O que nós veremos nesses versos é que Paulo diz que, embora somos um só corpo, introduzidos nesta relação com Deus, ligados pelo sangue de Cristo, colocados nessa relação pelo Espírito Santo, por outro lado ele diz que, sendo um só corpo, também há uma diversidade. Se o corpo fala da unidade, em segundo lugar, aprendemos que há diversidade na unidade. A grande beleza da igreja é isso. E a grande beleza do nosso corpo é exatamente isso. Por isso que Paulo faz a seguinte indagação no verso de número 17: se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Você imagina se você fosse um grande olho, do seu tamanho, um olhão. Negócio esquisito, né? Ou uma orelhona enorme pulando pela rua, ou um narizão grande. Que Paulo até usa de uma figura até grotesca, quando você imagina, mas esquisito, né? Paulo diz, mas é exatamente isso. Paulo diz, há uma diversidade, nós somos um só, estamos ligados pela mesma célula de vida, o mesmo sangue, mas somos diferentes. O que Paulo está dizendo é que, embora o corpo seja uno, ele tem uma grande diversidade de membros. Observe exatamente a imagem que ele usa no verso de número 14, ou a expressão: porque também o corpo não é um só membro, mas muitos membros. Os membros do corpo, irmãos, são belos quando distribuídos de forma proporcional. Sei que tem muita gente que está insatisfeito com algumas partes do seu corpo. Acha que o nariz está pequeno demais, tem que dar uma boa puxada. Ou está grande demais, tem que baixar um pouco. A orelha está muito grande, tem que diminuir, e vice-versa. Será que Deus errou na sua criação? Há uma proporcionalidade, e você sabe que quando você começa a colocar a mão nessas áreas e tenta melhorar, primeiro você está admitindo que Deus errou na medida. Se melhorar, piora. E é o que tem acontecido com muitos. Mas Paulo está dizendo que os membros são belos porque são distribuídos de forma proporcional, equilibrada e diversa. Bem diversificada. O corpo então precisa, na linguagem de Paulo aqui, das diversas funções dos membros para sobreviver. Cada um tem uma parte.
e cada um fazendo a sua parte mostrará a beleza de Deus na igreja. Deus opera na diversidade. Na unidade desse corpo não é outro senão de Cristo, que é a igreja. Porém há uma diversidade, uma multiplicidade de dons, de capacidades, de membros, por assim dizer. Então um membro serve ao outro e todos trabalham em harmonia para o benefício comum e a edificação do corpo, como diz o apóstolo Paulo. Imagine, por exemplo, que você esteja caminhando pela uma estrada e de repente você vê um pé de manga, como por exemplo na região de Goiás é muito comum, inclusive nas ruas da cidade. E de repente você fica encantado porque os teus olhos depararam com um pé de manga, e ali você enxerga uma manga muito bonita, grande, aquela que te dá água na boca só de olhar. Seguido a isso, então, você vê que tem cheiro ao aproximar daquela manga, e você vê aquela coisa maravilhosa. Então você começa a descer um líquidozinho aqui por dentro, já ansioso para colocar a boca, e o seu olho vê a manga. No entanto, não basta o seu olho ver, você tem que usar a mão para pegar, não é assim? Ou você se satisfará apenas olhando e dizer, estou satisfeito, olhei demais, estou animado, vou olhar para essa e pronto. Assim, é assim que funciona o seu corpo. Você tem que usar a mão, você tem que caminhar até lá, você tem que estender a mão àquela fruta, você tem que usar o seu estômago para triturar, você tem que usar o esôfago para engolir aquela fruta, você tem que usar o fígado para derramar bilis ali. Você precisa de toda, por assim dizer, uma máquina funcionando para que aquela manga possa de fato nutrir você e atender a sua necessidade. Simples assim, é isso que Paulo está dizendo. Não é outra figura que Paulo está dizendo. Assim também a igreja, ela é um corpo e nós precisamos de ajudar. Não adianta você olhar e dizer, muito bom, mas se os meus pés não levar você para lá, se não tiver uma boca, se não tiver uma língua para mover o alimento, então observe, quantos órgãos trabalham para que haja aquela satisfação, para que haja de fato aquela sustentação do corpo como um todo. Deixe-me ilustrar de outra forma. Imagine se eu arrancasse o meu braço e colocasse numa cadeira aí perto dos irmãos. Ele ainda seria o meu braço, ele estaria lá, só que não valeria mais nada mais para o meu corpo. Meu braço está ali. Esse braço só tem valor se ele estiver ligado ao meu corpo, não é assim? Fora do corpo ele não tem valor algum, ele é inútil. Mas se eu cortasse também a minha mão e colocasse ela do lado de cá, ou perto da cadeira da irmã ali, ou lá do lado do fundo do salão da nossa igreja, ela continuaria sendo a minha mão, mas ela não teria mais valor algum, porque ela não está ligada ao corpo. Irmãos, é exatamente isso que o apóstolo Paulo coloca aqui. Ele está dizendo que nós somos uma unidade. O membro tem valor à medida que está inserido no corpo, na proporção em que ele trabalha em comum para com o corpo. Então o que Paulo coloca nessa a segunda ideia de Paulo aqui, é que a unidade cristã não flui da uniformidade. Paulo enfatiza aqui no texto que embora haja apenas um corpo, há muitos membros diferentes e cada um tem um papel único a desempenhar, um papel essencial à saúde do todo. Como membro da igreja, corpo de Cristo, nós descobrimos então que somos partes de um todo maior. Fazemos parte da grande igreja, cujo cabeça é o Senhor Jesus Cristo. E nesse grande corpo, cada um tem um papel a desempenhar. Não basta o olho apenas observar aquela fruta, se as mãos não tocarem, se os pés não chegarem lá, e todo um processo se mobilizar para que haja satisfação do corpo. Em outras palavras, nessa figura, essa segunda ideia é que nosso lugar e função são únicos dentro do corpo de Cristo. Isso não é uma questão de escolha, não é uma questão de mérito da nossa parte, mas conforme Paulo diz aqui, é uma questão de graça soberana de Deus, porque diz o apóstolo Paulo que ele dispôs cada um para desempenhar o seu serviço. Ninguém escolhe ser orelha ou olho, ou dedos, ou mãos, ou pés, porque quem sabe de um corpo perfeito e faz o design perfeito é Deus.
e é por isso que você está cumprindo um papel num todo maior. Então isso então nos fala que ao mesmo tempo que estamos unidos a todo o corpo, cada um é único nesse corpo. Assim, cada crente é único no corpo de Cristo. Em sentido, o cristão está inseparavelmente unido a um único corpo, e ao mesmo tempo ele é singular, porque ele é aquele órgão importante do corpo. Em terceiro e último lugar, os versos 21 a 31, Paulo, no uso da mesma figura do corpo humano, ele fala que deve haver então mutualidade. A unidade é fundamental, a diversidade nessa unidade e, por fim, a mutualidade do corpo. Quando realmente começamos a apreciar a união íntima que existe entre todos os santos, nós então começaremos a cuidar melhor uns dos outros. Nós haveremos de pensar mais uns nos outros, corporativamente e não individualmente. Então o conceito de Paulo traz a ideia para o tema central dessa carta, que ele está falando sobre a unidade da igreja, e disse bem no início que Paulo está preocupado com as divisões da igreja, e Paulo então traz a figura do corpo para que pudesse, por assim dizer, sacramentar a ideia do que ele pretendia com a igreja, que uma igreja que pudesse de fato estar envolvido em cumplicidade, em mutualidade uns com os outros. O que Paulo então coloca nessa figura do corpo é que o corpo não existe primariamente para atender às minhas necessidades ou às nossas necessidades. O corpo aqui é corpo de Cristo, e ele é o meio designado por Deus pelo qual o mundo verá Deus. Então há um plano maior. Esse é o ponto muito importante. Então as nossas tarefas a priori não é atender às necessidades do corpo de Deus, mas é atender o plano para o qual a igreja existe, que é a glória do Senhor nessa terra. Então o meu papel não é ser beneficiado. Então esse corpo, nenhum dos órgãos nossos beneficia-se dos outros e não faz nada, porque todos eles de alguma forma, numa interação desse corpo, está contribuindo para o bem do todo. É por isso que Paulo fala dessa mutualidade ao ponto que ele diz: se um sofre, todos sofrem com ele; se um se alegra, todos se alegram com ele. Então quando Paulo usa a figura aqui da mutualidade do corpo, ele exorta a igreja sobre coisas importantes, e a primeira coisa que Paulo exorta sobre a mutualidade está logo no verso 15 e 16. Ele diz: se o pé, ou melhor, se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Prossegue ele dizendo: se o ouvido disser, porque não sou do olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Quando alguém reclama de que não tem este ou aquele dom espiritual, referindo-se aos dons, ele está questionando a sabedoria de Deus. Ele está dizendo: Deus não foi sábio, eu deveria ter nascido para ser outra coisa nessa igreja. Isso é culpa de Deus, é falta de sabedoria dele. Então cuidado. Por isso que nós não buscamos os dons espirituais, porque nós não sabemos o que é um corpo completo. É Deus que estabelece você dentro do corpo para cumprir a função para a qual ele te levantou. E pensar nisso seria questionar a unidade do corpo. Nenhum membro da igreja deve também se comparar, nem se contrastar com outro membro da igreja. Você é único, você é singular no corpo de Cristo. Não há ninguém igual a você no contexto de corpo, que é a figura de Paulo, porque ele está falando da mutualidade. Então o primeiro perigo que nós devemos tomar cuidado é o perigo de complexo de inferioridade. É por isso que Paulo diz nos versos 15 e 16, ele está falando aqueles que dizem: eu não sou isso, então eu não sou ninguém. Deus colocou você no corpo como lhe aprouve. Exerça então a função que Deus confiou a você, querido irmão, a função que ele deu a você para exercer no corpo. Ficar ressentido por não ter este ou aquele dom espiritual é imaturidade, como era o caso da igreja de Corinto. Então nós devemos exercer o nosso papel no corpo de Cristo com alegria, com regozijo, com zelo, com fidelidade, porque somos únicos e singulares nesse corpo. Você tem louvado ao Senhor no dom que você tem usado o dom para isso. Um segundo perigo que nós incorremos por não entender a figura da mutualidade é o perigo do complexo de superioridade. É outro problema que Paulo também aborda, e assim ele prossegue dizendo:
Não podem os olhos dizer à mão: não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés: não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários, e os que nos parecem menos dignos do corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos revestimos de especial honra, mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, diz o apóstolo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha. Versos 21 ao verso de número 24. Outro perigo é o complexo de superioridade. E Paulo diz: olha, na verdade, como é que funciona o corpo? Aqueles órgãos que não têm tanta importância, nós revestimos de grande honra. Mas os importantes, inclusive nem são decorosos, você nem se importa. Deixe-me ilustrar isso de outra forma. Onde é que nós mais preocupamos de cuidar do corpo? E aqui eu não vou falar somente as mulheres. Por isso que tem gente reformando o rosto, fazendo um novo rosto. Vira às vezes um Frankenstein, lamentavelmente. Mas por quê? A pessoa quer colocar um brinco nas orelhas, alguns até no nariz, né? É um batom, é um trabalho cuidar das sobrancelhas, os cílios. Paulo está dizendo: aqueles órgãos menos importantes, nós damos uma grande honra. Você pode ficar sem orelha, sem nariz, você pode ser cego, você pode inclusive perder uma mão, um braço e uma perna. Você já preocupou como está o seu coração? O seu rim, o seu pâncreas? Paulo diz: esses órgãos, ninguém preocupa em pôr um brinco nele, em passar um batom, mas são eles que são vitais. Se o seu coração parar de bater agora, o seu brinco, os teus olhos, o teu rosto morrerá. Paulo está dizendo isso. Ele disse: por que isto? Você já parou para considerar como vai lá por dentro? Você nem vê os seus órgãos. E Paulo diz: esse nós devemos revestir de maior honra. O papel principal é o pastor da igreja, o presbítero da igreja. A igreja vive sem o pastor e sem o presbítero, mas ela não vive sem ovelhas que põem o pé no campo e trabalham para gerar as ovelhas. Você já pensou nisso? Tem coisas vitais numa igreja que ela não pode ficar sem. Outras nós revestimos de especial honra, mais ou menos como o corpo. Mas há um terceiro perigo, é a necessidade da mútua cooperação. Veja o verso de número 25, Paulo diz, prossegue no seu argumento dizendo: para que não haja divisão no corpo, pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. A igreja, como já vimos, ela é como uma família unida. Quando você mexe com um, mexe com todos. Quando você abençoa um, abençoa todos. Na igreja, cada um está buscando meios e formas de cooperar, de ajudar, de abençoar, de elevar, de edificar os outros, porque isso é corpo. Isso mostra que você está ligado à mesma célula vital. Do contrário, você não é corpo. O propósito do dom é para que não haja divisão, diz o apóstolo Paulo no texto, não haja divisão no corpo. Em outras palavras, os dons espirituais não são para competir, não é para disputa, para ser aprovado pela igreja, mas é uma cooperação. E Paulo diz que se espera uma mútua cooperação para que não haja divisão. Pelo contrário, cooperem os membros uns com os outros. Paulo então está dizendo que, como corpo, nós não estamos competindo na igreja, nós não estamos brigando por um lugar ao sol. Nós devemos lutar sim, nós devemos ajudar sim uns aos outros para que não haja divisão no corpo ou na igreja. Precisamos cooperar sim, precisamos trabalhar em favor uns dos outros. Os dons então são dados, no dizer de Paulo, não para competição, não para demonstração, não para estrelismos, mas para contribuir para o bem comum do corpo. A maior prioridade da sua vida, querido, nesse contexto, é cuidar de seus irmãos. É assim que acontece com o corpo. Você tem se preocupado em cuidar do outro, em ser uma bênção na vida do outro irmão.
Deixe-me usar um outro exemplo. Você às vezes gosta de ter um bom paladar, ou tem um paladar aguçado para certas comidas, porém por uma deficiência de saúde o médico diz para você: esse alimento não é bom para você. Então o que você faz? Vai abdicar do alimento. Se você quer ter vida longa, se você quer continuar tendo saúde, você abdica. Em benefício de quê? Do corpo. Vamos imaginar que você esteja doente, com uma garganta inflamada, por exemplo. Você precisa tomar um antibiótico, não é isto? O braço que não tem nada a ver com a inflamação vai tomar-lhe uma baita de uma agulhada. O braço pode dizer: o problema é lá da garganta, você está me machucando aqui para o benefício ir lá para outro lugar? Você já viu essa briga? Já viu os outros falando: não, me recusa a tomar agulhada. Eu estou bom, estou saudável. O problema é da garganta, então o problema é dela. O braço que não tem nada a ver vai tomar uma agulhada. Você precisa tomar antibiótico. E o braço que não está inflamado, ele se oferece para tomar a agulhada. Não é assim que funciona? Isso significa que um membro está sofrendo pelo outro em benefício do outro. Depende de você, não tem nada a ver com isso na igreja, mas a agulha é para você. É o braço que vai se estender e dizer: ok, já que aquele irmão precisa ser abençoado, eu vou ao sacrifício. Se nós fôssemos explorar a imagem de forma bem básica, há muita coisa para aprender aqui, mas é exatamente isso que Paulo faz, para que ninguém tenha dificuldade de compreender. Um outro ponto sobre a mutualidade que Paulo aborda agora no versículo 26 é que há uma necessidade de empatia na alegria e na tristeza dos membros. Veja o que ele diz: de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele, e se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Sabia, irmãos, que é mais fácil chorar com os que choram do que alegrar-se com os que se alegram? Talvez você diga: não, isso é uma coisa pela outra, a Bíblia diz que nós devemos fazer isso. Mas não é bem assim que acontece. São poucas as pessoas que têm a capacidade de celebrar a vitória do outro. Chorar com quem chora é fácil. E por que as pessoas têm dificuldade de celebrar a vitória do outro? Porque elas têm dificuldade de celebrar. Porque o mundo hoje é um mundo centrado no eu. No fundo, as pessoas ainda estão querendo e dizendo: mas eu é que deveria estar no lugar do outro. Eu que queria aquele emprego, mas vou orar agradecendo a Deus que Deus deu emprego para esse irmão. Mas podia ser meu, não é isso? Ter a capacidade de se alegrar com o outro é entender que o benefício é o corpo, todos estão sendo beneficiados. Paulo diz que precisamos aprender a ter empatia, a sofrer com os que sofrem e alegrar com os que se alegram. É vibrar pelo irmão ter conseguido chegar lá. Isso é fundamental. Não estamos num campeonato dentro da igreja disputando quem é o mais talentoso, quem é o mais dotado, o mais espiritual. Somos uma família, que já aprendemos aqui nas demais mensagens. Somos um corpo, como aprendemos agora. Devemos então celebrar a vitória uns dos outros e chorar as tristezas dos outros e alegrar, porque é o benefício do corpo. Quando você está vivendo isso, você está vivendo em um nível de espiritualidade, de plenitude do Espírito. Você entendeu o que o Espírito Santo faz. Mas por fim, a necessidade de compreendermos que também não somos completos em nós mesmos e precisamos um do outro. Nessa mutualidade, Paulo diz: há uma necessidade. Observe os versos 27 e 28, ele diz: ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros deste corpo. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Todos os membros da igreja têm dons, mas ninguém tem todos os dons espirituais. Por isso que Deus colocou separadamente. É por isso que no verso 29 e 30 Paulo continua: porventura são todos apóstolos, todos profetas, são todos mestres ou operadores de milagres, têm todos dons de curar, falam todos em outras línguas, interpretam-nas todos. Observe que Paulo faz uma saraivada de perguntas aqui, exatamente de retórica, para dizer: todo mundo faz a mesma coisa? Seria todo mundo seu ouvido ou olho? Seria feio esse corpo. Então Deus dispôs cada dom
segundo lhe aprouve para o bem comum do corpo. Você é singular na complexidade do corpo de Cristo, que é a igreja. E você é único, você é único porque você faz parte de um organismo muito maior. Queridos, como igreja nós poderíamos progredir mais e glorificar mais o Senhor se essas verdades fossem sempre lembradas na nossa mente? Quantos debates e disputas entre nós deixariam de existir porque compreendemos e temos uma noção do que é a igreja do Senhor Jesus? Essa era a dificuldade da igreja de Corinto, e foi necessário Paulo trazer esta imagem tão clara para eles compreenderem a unidade, a multiplicidade da igreja e o modo como a igreja poderia realmente trabalhar em prol uns dos outros. Como podemos aplicar essa verdade às nossas vidas? Concluindo, o argumento de Paulo no texto é muito simples. Leve-o às últimas consequências. Imagine o corpo e o que Paulo fala e dê asa à imaginação para você ver. Não é difícil. Então, o argumento de Paulo é simples nessa sessão. Que ele coloca aqui, primeiro, que os dons, ministérios e habilidades que você tem não é porque você buscou, não é porque você mereceu, porque Deus que montou você dentro do organismo maior. Louve-o por isso, porque você está exatamente cumprindo essa função nesse organismo maior que é a igreja. Em segundo lugar, cada membro do corpo é importante e nenhum membro pode se orgulhar, porque afinal você faz parte de algo maior. Terceiro, se você é um verdadeiro cristão, Deus o equipou para servi-lo de alguma maneira, não há dúvida disso. Se você foi inserido na igreja de Cristo, o Espírito Santo te habilitou já. Quarto, se você não estiver fazendo isto, na melhor das hipóteses, você deixará esse corpo deficiente e impedindo de funcionar de uma forma adequada, ou na pior das hipóteses, doente de uma doença terminal. É o meu braço arrancado e colocado ali e a mão ali, não terá valor. Você precisa estar ligado, interligado, contribuindo, cooperando para o bem comum da igreja. Como podemos aplicar essas três verdades apontadas por Paulo nessa visão de sermos corpo de Cristo? Primeira aplicação: o conceito de igreja como corpo de Cristo colocado por Paulo, primeiro, deve mudar nossa maneira de pensar em nós mesmos e na igreja. Esse conceito deve mudar a maneira como pensamos em nós mesmos e como pensamos na igreja. Por que, irmãos, dizemos isso? Porque somos muito individualistas em nossos pensamentos e não somos tão coletivos como deveríamos ser. E essa é a primeira implicação desse ensino. Somos competitivos demais nos nossos pensamentos, nas nossas ações, para o avanço ou progresso dos outros seja visto acima de nós. Temos de começar a pensar de forma cooperativa. A imagem do corpo nos chama para a cooperação. Perceber que o sucesso dos outros santos é a nossa vitória. É o braço que vai tomar a agulha e o bem comum será de todo. Porque se o braço se recusar a tomar a agulhada, a garganta vai levar morte a todos os órgãos, vai haver uma infecção generalizada e o braço vai morrer também. Precisamos realmente esforçar-nos, não só para o nosso próprio crescimento em Cristo, mas para o crescimento corporativo da igreja. Segunda aplicação: o conceito de igreja como corpo de Cristo também deve nos levar a pensar em termos da igreja local, mas também em termos da igreja do mundo. Não é só a nossa igreja local. Assim como os crentes individuais pensam e agem de forma competitiva nas igrejas locais, podemos cair no mesmo perigo de competir com as demais igrejas. Deve haver uma maneira de olhar para a igreja do Senhor Jesus Cristo, porque diz o apóstolo Paulo que sofrimentos semelhantes aos nossos estão acontecendo em toda a irmandade, nos países de cortina de ferros.
a obra missionária que precisa ser feita, independentemente da denominação, das bandeiras denominacionais. Então vamos pensar na igreja como algo grande, que vai além da igreja presbiteriana conservadora do Brasil, que vai além da igreja presbiteriana conservadora aqui nessa região. É a igreja do Senhor Jesus, porque é o mundo evangélico que sofre, é o corpo glorioso de Cristo, e eu me uno a esses irmãos, eu oro por eles, eu me envolvo com eles, por entender que a igreja do Senhor Jesus Cristo transcende, ultrapassa as barreiras denominacionais. Terceira aplicação: embora exista em um certo sentido a ideia de que nós devemos ajudar, apoiar e suprir as necessidades de cada membro, nunca devemos esquecer que esse não é o objetivo principal da igreja. Muitas pessoas frequentam a igreja para que as suas necessidades sejam atendidas. Muitas pessoas deixam as igrejas reclamando que elas não foram atendidas em suas necessidades. Certamente a igreja é edificada no amor, mas com o propósito de viver a vida de Cristo no mundo, para a glória de Jesus. Este é o alvo maior da igreja. Isso significa que nós, como igreja, devemos continuar o ministério de Cristo no mundo. Ficamos tão preocupados muitas vezes com o ministério da igreja para nós como indivíduos e deixamos de nos colocar na missão da igreja para o mundo. A igreja não vive por causa de nós, nem para nós, mas nós vivemos para a glória do Senhor Jesus, que se refletirá numa igreja madura e numa igreja pronta a pregar o Evangelho. A questão então nesse ponto não é o que a igreja está fazendo para mim, para eu ser edificado. A pergunta é: com que posso contribuir para que a igreja participe no cumprimento da sua missão e chamado nesse mundo? O quanto que eu estou contribuindo meu dom para que a igreja se torne realmente uma igreja conhecida dos principados e potestades. Em quarto e último lugar de aplicação, os cristãos que fazem parte da igreja como o corpo de Jesus Cristo precisam entender que, embora diferenças possam ser a base de divisão e até mesmo de contendas no mundo lá fora, as diferenças são colocadas na igreja por um desígnio de Deus. Somos diferentes sim, muito diferentes uns dos outros, porque Deus tem um divino propósito na multiplicidade, na diversidade desse corpo. Sendo assim, a unidade não é evidenciada na uniformidade, mas na harmonia, na interdependência, à medida que cada santo desempenha a sua função. Não devemos todos querer ser iguais, nesse sentido, em aparência ou função, mas cada um deve funcionar de uma forma bem diferenciada, mas contribuindo para o bem maior. Nesse sentido, não existem santos iguais na igreja. Como Deus fez judeus, gentios, escravos e livres, homens e mulheres, diz o apóstolo Paulo, em Cristo, precisamos demonstrar a unidade na diversidade, porque somos membros mais variados, mas de um único corpo. À medida que assim compreendemos e vivemos essa verdade, a igreja cumprirá o seu maior papel, que é a manifestação de Cristo nessa terra, para principados e potestades, e para a glória do Senhor, que cada um de nós desempenhe bem a sua função como membro do maravilhoso e glorioso corpo de Cristo. Amém.